Aqui. Bom, um outro exemplo. Tá todo mundo ouvindo, né, pessoal? Só para confirmar. Sim, Barbeta ficar falando sozinho aqui. Sim, eu vou. É um outro exemplo do que a gente pode fazer com o modelo Clip, que é esse notebook 6 aqui. E é uma coisa que nos últimos 2 anos eu acho que tem crescido bastante. É a questão de identificar conceitos e imagens a partir de texto, né, de prompt de texto. Só para mencionar o resultado, né? O resultado seria o seguinte, né? A gente tem aqui textos, por exemplo, dog, frisbee, hat, glasses, shirt, man. E a gente tem uma imagem. E a gente pode, ao invés de medir a similaridade entre uma palavra e toda a imagem, a gente pode medir a similaridade entre a palavra e regiões de uma dada imagem, sabe? Então, por exemplo, se a gente tem a palavra dog, a gente mede a similaridade com regiões da imagem. Aqui justamente tem um cachorro, dá para ver? Né? Um cachorro. O frisbee, que tem um aqui voando e outro na mão do homem aqui. Então, também a similaridade é alta. A hat, curiosamente, ela é similar tanto ao boné do homem quanto ao próprio frisbee, acho que pelo formato mesmo. Glasses, que ele está usando óculos, apesar de não dá para ver tão bem aqui, né? Aqui tem a imagem original, né? Essa daqui. Ele está usando óculos. Camisa, já não está tanto, e a palavra man, não está aparecendo aqui, né? Mas aqui é man. Provavelmente, como o homem aqui é uma região grande da imagem, acaba não tendo uma similaridade tão clara. Mas a gente pode fazer esse tipo de coisa, né? E não é muito diferente do que a gente fez, porque tanto uma CNN quanto o Transformers, eles extraem atributos de regiões da imagem, né? No caso de CNN, a gente faz um global pooling para transformar atributos de regiões em um único vetor de atributos. E no Transformers, a gente ignora os tokens lá de regiões e só mantém um único token, né? Só que ao invés de a gente fazer esses poolings e manter só um token, a gente pode calcular a similaridade com todas as regiões da imagem. E a implementação acaba ficando um pouco mais complicada, talvez, do que deveria, mas também a ideia geral é a mesma, né? A gente, no caso, uma classe, né? Aqui eu carreguei modelos mesmo também da OpenAI, do Clip. Aí, dado um conjunto de textos e uma imagem, a gente pode fazer aquele pré-processamento para extrair atributos de token em imagem e tudo mais. Né? E aí o que a gente faz na verdade, o que tem diferente é isso daqui, né? Na implementação que a gente fez, eu usei uma Reset 50. O modelo Clip da OpenAI, eles usaram um Transformer, né, um bit. Então, o processador aqui deles, quando a gente passar uma imagem para ele vai retornar tokens realmente. Que igual que a gente tinha ali, né, uma sequência de tokens. E isso daqui são os tokens de imagens que a gente outputs do modelo. A gente estava usando o zero aqui para caracterizar uma imagem, né? A gente viu isso na aula sobre VITs, a gente tem o token de classe, ou a gente pode usar o resto dos tokens, que são os tokens associados com a imagem. Então, esse carinha aqui vai ser uma matriz, né? Até aqui também. Uma matriz de tamanho 256, que são 256 tokens, e cada um vai ter 768 dimensões, valores, né? Então, é exatamente a mesma coisa, certo? A gente tem o resultado do modelo, aplica aquela projeção da última camada linear para criar os embeddings, normaliza e faz o produto matricial entre os tokens da imagem e os textos de entrada. Então isso aqui também vai ser uma matriz de similaridade entre cada região da sua imagem, que é um token, né, e os textos que você tem. E aí essa similaridade você só pode dar um reshape para ela ter o mesmo tamanho que a sua imagem. Então a ideia geral é essa, eu não vou entrar em detalhes aqui, porque tem todas umas questões de implementação, e isso aqui enfim, eu não vou cobrar em projeto, nem em prova, nem nada, mas é uma possível aplicação, né, que aí você está calculando a similaridade entre textos e regiões da sua imagem. E é interessante que é tipo um detector de objetos generalizado, né, porque palavras vão ser similares a diferentes regiões da sua imagem.
Só que, é claro, o problema disso é que é algo um pouco mais difícil de você controlar, certo? Você não tem como saber se realmente uma dada palavra vai estar funcionando sem testar aquilo. Então, é um problema mais aberto que você está tentando resolver, mas é uma outra aplicação. Professor, Ok? Vamos lá. se você testar, faz parte da nossa conversa, inclusive, testar pela geometria de algum objeto, será que vai? Talvez. Deixa eu ver. Inclusive é tema de mestrado. Bom, só vou substituir o main aqui por disk ou circle. Mas se bem que eu substituí depois de rodar. Esse último aqui eu substituí, né, o main por circle. Você vê que ele detectou o frisbee aqui. Esse aqui bem, detectou o braço também. E um pouco do disco aqui. E que tal cor, tipo vermelho? Tem um boné e o frisbee vermelho. Red. Vou pôr na primeira aqui também. Tem uma bandeira aqui vermelha. Então, não. Deixa eu ver. Ele achou o boné, achou mais um. É que aqui Mais ou é mais menos. laranja, né? É, verdade. É verdade. E aqui tem uma bandeira que ele identificou também, né? Uhum. Essa bandeirinha. Maneiro, e o frisbee ali tá mais vermelho só naquele que ele tem 2 na mão. Né? Tem um pouco na camisa aqui que é branca, né? Bom, na verdade, Tá meio vermelho ele, sim, tem um logo assim. Né? Bem legal. então ele entendeu, o Circle também mais ou menos entendeu, então você vê que o modelo ele consegue entender alguns conceitos gerais mesmo, né? Até de geometria. Quase uma máscara de segmentação, não tem uma boa resolução, mas está ali dentro da região. Né? Você vê que o mapa que é extraído ele tem tamanho 16 por 16 só, e aí eu interpolo para ter o tamanho original. Então a resolução é realmente baixa, né? Mas é o tipo de aplicação. E justamente, bem recentemente estão saindo alguns modelos que, com essa ideia de você usar similaridade de texto com regiões da imagem. O mais popular atualmente é uma Grounding Dino. Eu vou mostrar ele, não vou mostrar. Não, vou mostrar um outro que é o Glip, que ele tem essa mesma ideia. Mas essa é uma outra aplicação. Ok, pessoal? Ok. E aí, só para mostrar justamente o artigo do Clip, que é esse aqui, é de 2021, é bem recente, modelo até, né? Do pessoal do OpenAI. Tem justamente a figura que eu mostrei ali no modelo. Né? E os tipos de testes que eles fazem, inclusive tem aqui a própria implementação da entropia que eles usaram, né? Codifica a imagem, texto, normaliza, faz o produto matricial, calcula a entropia cruzada. O que eles testaram, o modelo deles, foi justamente em vários datasets diferentes, nessa tarefa de zero shot, classificação zero shot. Então, tem o dataset, por exemplo, Stanford Cars, que é para classificar entre modelos de carros, tipo, classes de comida. Tem o CIFAR, são 10 classes, tipo barco, pessoa, não lembro as outras classes. CIFAR 100, que são 100 classes. O próprio BaseNet, o Oxford Pets, que é o cachorro e gato. E eles compararam, né, a classificação do modelo Clip sem treinar em nada nesses datasets, só usando um prompt, como eu falei, né, uma foto de um cachorro, um gato. Ou seja, o que eles fizeram, né? Por exemplo, ImageNet. Você tem os nomes das classes do ImageNet, e aí eles usaram os nomes das classes, dado uma imagem, né, você calcula a similaridade entre essa imagem e os nomes de cada classe do ImageNet, calcula uma das 1000 classes, e aí classifica a imagem naquela classe mais parecida, com o texto do nome da classe mesmo. E compararam isso com uma ResNet 50, só que congelada, e só a última camada dela foi refinada nesses datasets da ResNet 50, que é um protocolo comum de você treinar quão boas são as representações de modelo. Então, a ResNet 50 ela é congelada e você só refina a última camada, que é o classificador, né, a regressão logística.
Então, por exemplo, o clip, essa acurácia de zero shot foi melhor que o próprio ResNet só refinado o classificador. Então, em outros datasets, por exemplo, esse dataset é um dataset de imagens biomédicas, PET Chameleon, ele já foi bem pior. Então, em certas situações, ele funciona muito bem, em outras nem tanto. Mas o modelo está sendo bem desafiado, certo? Ele está classificando imagens sem ter sido treinado para aquilo, em vários datasets diferentes. E aí o artigo do Clip é um artigo bem interessante de se ler. Eles fizeram vários testes, né? De testar o modelo ou quantas imagens você precisa treinar um modelo ResNet, por exemplo, para chegar na mesma acurácia que o Clip. Eles fazem vários testes bem interessantes. Beleza? E aí, uma coisa que eu vou falar, porque inclusive eu vou mostrar algumas outras aplicações aí mais recentes de... Bom, ou melhor, só para também encerrar, assim, essa parte de texto e imagens era mais isso mesmo que a gente ia ver. Que o conceito dá para ver que assim, não é muito complicado. A ideia principal é simplesmente misturar as outras coisas que a gente já viu, né? Então, se você quer misturar duas modalidades, você tem algo que vai codificar uma modalidade, codificar outra modalidade, no caso texto e imagem, né? E aí você literalmente mistura esses valores de alguma forma. No caso do clipe, você otimiza a similaridade entre essas coisas, né? E, inclusive, essa loss é chamada muitas vezes de loss contrastiva, justamente porque você está contrastando, né? Um texto com uma imagem associados com a imagem outros textos que não estão associados a ela e o texto com outras imagens que não estão associadas. Você está fazendo um contraste entre conceitos. Alguma dúvida, pessoal, dessa ideia? Que eu vou mudar um pouco o assunto. Acho que não, César, tá tudo bem. Eu vou mencionar mais algumas coisas ainda disso, mas para mencionar isso, a gente vai ter que ver toda uma outra grande área de processamento de visão computacional, né, que é detecção de objetos. Detecção de objetos, que é como eu acabei de mostrar ali, né, a gente usou o clipe para fazer uma detecção bem básica, mas ela é uma das grandes áreas mesmo de visão computacional. Eu acabei não incluindo realmente em detalhes essa área, porque ela tem vários detalhezinhos de implementação, então realmente a gente precisaria de bastante tempo, talvez até 2 aulas inteiras para realmente ver de forma correta a detecção de objetos, por causa de alguns detalhes, né? E também existem várias estratégias diferentes atualmente, eu diria 4 principais estratégias. Então, a gente não vai ver tanto em detalhes, mas eu vou explicar a ideia geral de detecção de objetos em imagens. Qual que é a ideia, né? Então, primeiro, imagine que a gente tem o que a gente já sabe aqui, né? Você tem uma imagem e você aplicou uma rede neural, um codificador nessa imagem, por exemplo, uma ResNet nessa imagem. E aí a ResNet, a saída dela é aquela coisa, são as classificações, né? Mas você pode remover a camada de classificações, aí você vai ter um global pooling que vai retornar só um único vetor, mas você remove também a global pooling, então você pega a camada logo antes do pooling global. Então, se você passar essa imagem desse codificador sem a classificação e o pooling, você vai ter um mapa de ativação ali, por exemplo, um mapa com N canais e tamanho 4x4. 4x4 só para simplificar aqui a discussão, mas no caso de uma ResNet seria, em geral, um mapa 8x8, para uma imagem desse tamanho, porque ela tem um Stradus 32, então seria um mapa 8x8. Mas para a questão de detecção de objetos também pode ser qualquer outra ativação do modelo ou fazer aquela pirâmide que a gente viu no decodificador para segmentação, né? Você pode ter uma pirâmide para aumentar a resolução disso. Então, de alguma forma, você teve um codificador e extraiu características ali da sua imagem usando uma rede neural. E essas caixas aqui ignoram, né? Elas não são entrada do modelo, é só a imagem mesmo. Então, você tem a imagem e os atributos extraídos, né? No caso do ResNet 50, N seria 2048, por exemplo. 2048 atributos para cada posição ali.
nesse mapa aqui 4x4. Então, isso você consegue fazer, né? Mas digamos que agora você tem na sua imagem, ó, você vai lá e anota a região que os objetos estão contidos nessa imagem, a posição dos objetos com uma bounding box, que a gente chama, né? Você desenha uma caixa ao redor do seu objeto de interesse. E, de novo, essa caixa não é desenhada literalmente na imagem, é só para representar aqui a ilustração. Você tem um outro arquivo separado com as coordenadas do ponto esquerdo superior e direito inferior dessa caixa. Então, você só tem as coordenadas mesmo. Só que a questão é que, justamente, sabendo o seu codificador, dado uma caixa na imagem original aqui, você sabe a posição dela nesse mapa de atributos, certo? Basta dividir pelo stride da rede. Se o stride for 32, lembrando, stride, né, significa que a imagem vai ser reduzida daquele número de vezes. No caso aqui, o stride é 64, né? É 64? Isso. Porque vai ser reduzido 4 vezes. Tá, 4 vezes. Vai ser reduzido 64 vezes o tamanho da imagem aqui. Então, basta você pegar a coordenada do bounding box e dividir pelo stride, você tem a posição aqui, de onde seria, em ponto flutuante, certo? Onde seria a posição do seu objeto nesse mapa de atributos. Ok? E aí, uma classe de mestre de detecção de objetos, existe uma outra classe que não usa isso, mas uma classe que é a mais popular, por exemplo, o YOLO, que é um dos modelos, talvez o modelo mais popular de detecção de objetos. O que você faz é definir um conjunto das chamadas caixas âncora para cada posição desse seu mapa de atributos. Então, para cada posição, na imagem aqui eu estou mostrando só 3, porque não dá para mostrar tudo, né? Estou mostrando 3 posições. Mas você define um conjunto de caixas âncoras chamadas, que são caixas de tamanhos padrões. Aqui eu estou mostrando 2 caixas, né? Uma caixa vertical e uma caixa horizontal. É bem comum definir 9 caixas, uma horizontal, outra vertical e outra quadrada, e em 3 tamanhos diferentes, né? Pequeno, médio e grande. Então você define caixas padrão para cada posição espacial do seu mapa de atributos. Isso também é um arquivo ali indicando a posição de suas caixas desse mapa aqui. São as âncoras padrão, ok? Aí o que acontece, né? Dadas as suas anotações que você tem na imagem, uma pessoa vai lá e anotou, né, os seus objetos em um conjunto de imagens. O que você faz é comparar qual vai ser a posição dessas anotações no seu mapa de atributos e as posições das suas caixas âncoras. E aí também alguns modelos variam em relação a isso. Alguns modelos, eles pegam a caixa âncora com maior intersecção com a sua anotação. Então, você tem a anotação aqui do cachorro, por exemplo. E entre todas as caixas âncoras possíveis aqui em todas as posições, essa caixa verde é a que tem a maior intersecção com a caixa azul. Então, você usa ela. Outros modelos usam todas as caixas com intersecção maior do que um limiar. Você pode fazer isso também, mas assumindo que a gente pegou só a que tem a maior intersecção com a anotação. Então, essa caixa aqui vai ter uma intersecção. O que a gente faz é armazenar a diferença entre as colunas e linhas do canto esquerdo superior e o canto direito inferior, que são suficientes para definir as caixas. Né? A gente define, armazena a diferença. E aí a gente cria uma anotação justamente para essa caixa azul que foi marcada na imagem. Né? A anotação vai ser isso daqui. Você tem o valor 1, indicando que aqui existe um objeto relevante, né, para essa caixa. Aí a anotação é respectiva a essa caixa âncora aqui. Ela vai indicar o valor 1, indicando que existe um objeto associado a essa âncora. Você tem 4 valores indicando qual é o deslocamento entre a sua anotação e a sua caixa âncora. E aí você tem C valores indicando qual a classe do objeto que está associado a essa caixa âncora. Então, se você tem, sei lá, 10 classes possíveis, você vai pôr lá a anotação. Digamos que a primeira classe é cachorro. Então, aqui vai ter 1. Se a próxima classe for gato, você vai ter 0. Se for cavalo, você vai ter 0. Que é um cachorro que você tem aqui, né? Que é exatamente a mesma anotação que você teria em problema de classificação. Né? Então, você tem essa anotação para essa caixa âncora aqui. Para essa outra aqui, você teria também uma anotação, né? Seria 1, o deslocamento da caixa em relação à marcação no retângulo vermelho aqui. E aqui você teria 0 para cachorro, 1 para gato e 0 para as outras classes. Ok? Tá claro, pessoal, essa ideia? Uhum.
Sim, sim. Então, você tem as caixas âncoras, para cada objeto anotado, você acha a âncora com maior intersecção e armazena essas informações aqui. No caso, essa segunda metodologia aí é do YOLO, né? Ela é mais custosa, né? Ou não? Na verdade, ela é menos custosa. Porque, assim, existem, bom, primeiro, uma grande divisão em detecção de objetos, detectores de 2 estágios e de 1 estágio. O YOLO é o detector de 1 estágio. 2 estágios é a ideia de você primeiro ter uma rede que detecta regiões onde é possível de ter um objeto. E aí, dadas essas regiões, um outro modelo faz a detecção dos objetos em si. E o YOLO trabalha direto em um único estágio, anotando se aquela âncora tem que ter um objeto ou não. E aí você tem os métodos mais atuais que não tem caixas âncoras. Eu diria que eles são mais custosos, né, do que o YOLO, porque eles têm que fazer um passo também de associar todas as detecções que foram feitas com todas as classes que você tem um passo aí meio custoso, como chama o algoritmo húngaro. Então acho que o YOLO é entre os detectores o menos custoso, né? Apesar de parecer algo bem custoso, né, que você tem é que a ideia aqui é que isso aqui vai ser feito de forma totalmente paralela pela GPU. Então, para cada caixa, você vai estimar as coisas em paralelo. Uhum. Entendi. E aqui também você não tem nenhum treinamento. Você só tem anotação mesmo dos dados. É importante mencionar você também, para fazer essas anotações, você não precisa passar suas imagens pelo seu codificador. Eu só pus aqui como uma representação. Dado que você sabe o stride do codificador, né, o quanto ele vai reduzir a resolução, aí você já pode criar essas anotações com o dataset, sem ter que usar a sua rede, né? Você tem as anotações manuais ali, tem as âncoras, faz as contas aqui, cria essas anotações. Então, essa aqui é a parte só de criar realmente o conjunto de referência ali, as anotações dos dados. E, essencialmente, a rede ela vai ter que prever isso daqui, que eu vou mostrar na figura seguinte. Então, você tem o seu codificador que vai extrair os... Aí, ok, aqui você tem a anotação. Agora, no momento do treinamento da rede em si. Aí, no treinamento, você vai passar a sua imagem pelo seu codificador. Os atributos extraídos pelo codificador, eles vão passar por um detector, uma outra rede neural, que é chamada de detector, às vezes é chamada de neck, de pescoço, que seria meio que um... que tem o codificador, o pescoço e o classificador. Mas, enfim, ou seja, aqui, na verdade, estou mostrando o pescoço mais o classificador. E pode ser, por exemplo, simplesmente algumas camadas de convolução. E aí a saída da última camada vai ser um tensor que tem esse tamanho aqui. Tem a mesma dimensão espacial, 4x4, só que ela vai retornar esse número de canais, que é o único valor, né, mas eu pus aqui como uma conta. O número de valores aqui, o número de canais vai ser o número de caixas âncoras que você tem, mais o tamanho da sua anotação ali, que é o número de classes, mais os 4 valores que são os deslocamentos dos cantos lá do bounding box, Lincoln 1, e o 1, que é aquele primeiro valor da probabilidade de existir um objeto ou não. Então, a sua rede ela vai ter como saída todos esses valores. É uma quantidade grande de valores, certo? Então, digamos que você tem 9 caixas âncoras e 10 classes, isso já dá 90, 10, 15, 9 vezes 15, não é? Uns 100 vezes 4 vezes 4, tem bastante canal aqui. E se eu der um reshape nisso, né, eu posso visualizar esse tensor como isso daqui, né? Eu tenho uma dimensão, é cada caixa âncora possível, a outra dimensão é a dimensão espacial, das 16 posições possíveis, e as colunas aqui são esses valores, né? As probabilidades de cada classe, o ajuste do bounding box e a probabilidade de existir um objeto naquele bounding box. Então, eu tenho todas essas saídas e são saídas para todas as posições possíveis da imagem, para todas essas caixas âncoras, certo? E aí, aqui eu dou 3 exemplos de saídas, né? Uma para o cachorro, outra para o gato e outra para uma região que não contenha nenhum objeto. Mas, na verdade, tudo vai ser analisado, né? Estou dando exemplo de 3 coisas. Então, por exemplo, o cachorro aqui, né? A rede, a saída vai ser isso daqui.
vai ser um valor indicando a probabilidade de existir um objeto para aquela caixa âncora. Os 4 valores indicando o quanto eu tenho que ajustar essa âncora para representar melhor o meu objeto. E C valores indicando qual a classe do objeto que está naquela âncora. Então, só para representar aqui, né, eu fiz uma figura aqui. A rede, ela vai estar olhando, ou melhor, essa posição aqui do tensor, né, ela vai estar associada a uma dada posição espacial e a uma dada caixa âncora. E essa caixa âncora, ela vai estar vendo isso daqui, certo? Essa região aqui da imagem. E aí ela vai retornar ali um valor de probabilidade de classe, um valor de regressão da caixa âncora, porque a minha anotação era isso daqui. Então, a minha rede, ela vai ter que aprender que isso aqui não é realmente o objeto exato, né? O bounding box do objeto. Eu teria que deslocar um pouco essa âncora para representar melhor o que tem que ser o meu objeto mesmo. E aprender as classes do dataset. E como que ela vai fazer isso, né? Inicialmente a rede vai ser totalmente aleatória, então ela vai retornar valores aleatórios aqui, mas eu tenho a minha anotação. Então eu vou treinar esse primeiro valor com a entropia cruzada. Eu vou querer que esse valor seja o mais próximo de 1 possível quando eu tiver um objeto ali naquela âncora. Eu vou querer que esses 4 valores sejam o mais próximos possível dos valores que eu marquei ali, que eu calculei previamente, de quanto que a âncora tem que deslocar para representar o objeto de forma fiel. E isso aqui é treinado pelo MSE, pela diferença quadrática, né? E eu vou ter também treinado com entropia cruzada as probabilidades daquela minha âncora conter cada objeto. Que também eu vou ter a anotação aqui de qual classe, ou quais classes, que eu posso ter mais de uma classe, de repente, numa dada âncora. Aquela minha rede vai ter que classificar, certo? Então, para as âncoras que eu associei com anotações de objeto, eu vou ter que prever todos esses valores. Quando eu tiver uma âncora, que são quase, nesse caso, são todas as âncoras, exceto essas duas, certo? Quando eu tiver uma âncora que não tem nenhum objeto associado a ela, a minha rede ela vai ter que prever o valor 0 aqui, indicando que não tem um objeto associado. E aí o resto dos valores vão ser ignorados. E também no caso do gato, né? Eu tenho aqui, tem que ter um valor alto e um valor alto para a classe gato e os valores de regressão ali da caixa âncora. César, a função de custo dá um peso maior para a probabilidade de existir um objeto na âncora ou o peso é igual para todos os Isso aí você pode escolher esses pesos. Em geral, eles são parâmetros ajustáveis. Ah, tá bom. Eu não lembro, em geral, quanto que o pessoal dá mais peso. Uma coisa ruim é que isso aqui, a regressão da caixa é treinada por MSE, né, distância quadrática, enquanto que a entropia... Bom, ambos não são bounded, né, velho? Aí você tem a questão de parâmetro do método. Você vê, por exemplo, que o seu modelo está classificando bem o objeto, mas não está definindo bem a borda, né, a bounding box. Então, você refina o modelo, mas dando maior peso para o seu bounding box. Então, é questão de ajustar os parâmetros. Ah, legal. E você pode ter métricas também para cada uma dessas coisas, né, de acurácia para cada um, e aí vendo se alguma métrica não está melhorando e a outra tá, e aí você quer dizer que você pode ajustar melhor os parâmetros. Mas a ideia geral é essa. Então, o modelo, você tem todas essas anotações, né, no seu dataset, para todas as imagens, que tem alguma anotação, né, um bounding box. E o modelo ele vai fazendo isso, certo? Você passa a imagem no codificador, e depois o detector, ele dá um resultado, você calcula a loss, e otimiza os parâmetros para ficar a saída do modelo ser o mais próximo possível disso. E aí, dada a saída do modelo, você consegue justamente detectar os objetos na sua imagem, certo? Primeiro você olha esse valor, se é um valor alto, você pode até definir um limiar, certo? Eu só vou considerar que realmente eu não quero errar, realmente detectar sem querer um objeto que eu não deveria. Então eu ponho um limiar de, sei lá, 0.8 aqui. Então eu vou considerar todos os resultados da minha rede que são acima de 0.8, é porque ela está indicando que ali tem um objeto. E aí eu conheço as coordenadas da caixa âncora, e aí eu pego essas coordenadas que eu conheço, faço uma continha aqui com esses valores de deslocamento, eu sei onde deve estar o meu objeto, e eu também olho para esse valor, esses últimos C valores, e pego o maior deles, por exemplo, para definir a classe do meu objeto.
Ou os K maiores também, se eu acho que pode ter mais de uma classe ali. E aí eu tenho minhas detecções de objeto. Ok, pessoal? César, hoje em dia o IOLO ele é padrão ouro, né, para detecção de objetos? Tem uma coisa melhor já. Então é um universo meio complicado. Assim, O IOLO, é mais ou menos isso daí, né? Não precisa ser exatamente o do paper, mas diga assim, é mais ou menos isso daí, né, o treinamento. isso. Tipo, É que o caixas IOLO, treináveis, né? uma coisa complicada, o IOLO, primeiro que ele tem várias versões e é meio estranho, porque uma empresa meio que criou novas versões e os autores originais, na verdade, a história do IOLO, né? O autor original, ele fez a versão 1, 2 e 3 do IOLO. Só que aí ele resolveu parar de pesquisar a visão computacional, porque ele achou que estava muito perigoso, que os militares estavam usando como arma, não sei o quê, então ele parou de fazer pesquisa em visão computacional. Aí teve um pessoal que continuou esse projeto e criou o IOLO versão 4. Só que até a versão 4, o IOLO, na verdade, ele não é feito em nenhum framework, ele não é feito em PyTorch, TensorFlow, ele é feito direto em C++, com um framework próprio dele. E por isso ele é altamente otimizado para essa tarefa específica, né? E aí teve uma empresa, Ultralytics, eles chamam, que criou o IOLO versão 5. E foi um negócio bem estranho, deu muita discussão, certo? Você tinha a versão 4 feita por um pessoal que estava ainda melhorando a versão e dando suporte para ela. E do nada, uma outra empresa criou uma outra versão do IOLO, versão 5, e chamou de versão 5 como se fosse melhor, certo? Então deu bastante discussão, mas aí meio que teve essas duas versões. Aí, se eu não me engano, os desenvolvedores da versão 4 criaram a versão 7. E a empresa que fez a versão 5, ela criou a versão 8 agora. E a 6? E a 6, acho que foi um outro grupo que resolveu criar uma outra versão chamada 6. Mas ela não é muito boa, parece. Então, atualmente, você tem a versão 7.8. A 7.8, a 7 é feita por esse pessoal que está mais associado com o autor original. E a 8 por essa empresa. Só que bem recentemente saiu a versão 9 e a versão 10 também. Eu nem sei se era da empresa, acho que a 10 não é, sei lá. Acho que a versão, na verdade, a 9 e a 10 acho que também são de outros grupos. Então você vê que é uma salada a coisa, né? E como é uma arquitetura bagunça também. E essa feita pela empresa, a versão 5 e 8, se não me engano, ela é feita em PyTorch mesmo. E é bem popular então... também. São versões bem populares. Pera, a dos pesquisadores originais ainda é em C++. Isso, a versão 7, se eu não me engano, que é bem popular também, ela é feita com framework próprio. E aí, justamente, o IOLO, ao longo dos anos, ele foi sendo bem otimizado para dar suporte para todo o processo, sabe? De fazer o treinamento da rede, anotar imagens e... Então, meio que virou um framework por si só. Não é só um modelo mesmo. Então, é até meio difícil de avaliar. Mas ele tem uma performance muito boa, assim, bem próximo do estado da arte. Atualmente, os modelos de melhor performance que o pessoal usa, né, tem ainda a Mask CNN, que é feito pelo Facebook, que é bem usado. E tem os modelos bem novos, que é justamente o Dino e o Grounding Dino, que eles têm o resultado de estado da arte mesmo, são os melhores resultados, mas eu não sei a questão de performance deles, se são melhores ou não. Eles não usam caixas âncora, e justamente o Grounding Dino, ele usa texto para melhorar a performance, e ele é o estado da arte atualmente, aparentemente, detecção de objetos. É justamente por isso que eu não quis falar tanto dessa área, porque é tanta coisa diferente, sabe? E é difícil definir o que é realmente estado da arte, porque detecção de objetos, o pessoal sempre avalia no dataset Coco, que é um dataset de detecção de objetos, mas também muita gente conhece que às vezes um modelo que tem uma boa performance no Coco não tem tão boa performance no mundo real, sabe? Em problemas reais. Então tem muitas possibilidades aí. Isso aí também vai depender da aplicação, não, professor? Isso. Por exemplo, o pessoal que usa imagens de satélite ou de drone para detectar plantações, as coisas, esses modelos, como eles são treinados em dados totalmente diferentes, não vão ser tão bons. Perfeito. Então, acho que detecção de objetos, que assim, curiosamente, classificação de imagens é bem conhecido que o modelo que tem a boa performance no ImageNet, ela se traduz muito bem para o mundo real, sabe?
em outros datasets, mesmo datasets mais especializados. É bem conhecido isso. Agora, a detecção de objetos e até segmentação é um negócio que uma coisa ainda está muito difusa, sabe? Eu acho que isso, né, isso é mais quem tem dados que manda mais, né? Por exemplo, eu acho que até um tempo atrás, pelo que eu sabia, né, que eu nunca trabalhei em empresa, né, mas o pessoal que trabalhava em empresa que precisava fazer detecção de pessoas usava aquele modelo do Facebook lá, Meta agora. Né? Eu acho que era acho que era Mask RCNN, não tenho certeza. É do Facebook. Que era o padrão ouro de detecção de pessoas, né? E eu não sei que dados que eles usavam, eu não sei se a gente aceita dar as nossas imagens para treinamento lá, porque eu não li, né, os termos de uso, não sei vocês. Então, é um universo mais difícil, até de segmentação também. Não tem um modelo que você fala, esse modelo aqui realmente é muito melhor que os outros. Então, é todo um universo aí. Mas, assim, a ideia geral é razoavelmente simples do processo, né? Você está querendo prever. Às vezes o pessoal chama, né, de objectiveness da região, o quão provável é que aquela região possui um objeto. Essa questão do ajuste do seu bounding box, das âncoras, né? E a probabilidade de ter cada classe ali naquela região. Ouvi agora o texto do Carlos ali. Falou que tem bastante coisa do Diolo no estágio dele. Então, aí é o que eu falei, esses modelos do YOLO são uma salada, sabe? Mas é um modelo muito bacana. Assim, o YOLO, acho que quase as versões mais recentes, todas, 4, 5, 7, 8, elas chegam bem próximos do estado da arte ali, do Dino que eu falei, e dão resultados melhores que Mask RCNN no dataset Coco. Então, são modelos muito bons, né? A nível, assim, pelo que eu vejo, pelo menos do estágio de mercado, parece que usa muito o YOLO em visão computacional, principalmente pelo custo dele de você roda uma vez só, é muito rápido rodar, dá para rodar em qualquer hardware reduzido ali. E como o professor falou, né, o desempenho não deixa muito a desejar, então acaba sendo um bom trade-off, né, de custo-benefício. Né? E uma outra coisa que às vezes dificulta um pouco, acho que a partir da versão 4 do YOLO, um dos principais elementos do modelo é o Data Augmentation que é feito, sabe? Eles definiram todo um framework de vários Data Augmentation diferentes para ser aplicado para treinar o modelo. Então, em geral, o mais fácil é tentar aplicar o modelo pré-treinado ou dar uma refinada no modelo já pré-treinado. Né? Mas eles têm uma boa acurácia, boa performance computacional. Ok. Bom, e eu até falei um pouco de detecção também, para falar de alguns artigos, que aí, nessa parte de modelos multimodais, a gente já começa a entrar bem em pesquisa ainda, porque são modelos extremamente recentes, coisa de 3 anos para cá, né? Então, ainda não tem coisas tão bem definidas. O modelo CLIP é uma coisa que já é bem usada por bastante gente, até em pesquisa, até na prática mesmo em produção, né? Mas a coisa não está dando bem definida. Mas aí só para falar algumas outras ideias bem recentes que têm sido novos paradigmas mesmo nessa área, né? Tem o modelo GLIP, que é a ideia do Grounded Language Image Pre-Training, que o pessoal chama de Grounded Language, que é essa ideia de você tentar ter um problema, você misturar, né, essa ideia do CLIP, tanto que é por isso que o modelo chama GLIP, de você misturar imagens e texto e usar essa mistura para conseguir detectar objetos em imagens. E a ideia é muito parecida com o modelo CLIP e aquilo que eu acabei de mostrar também de detectar regiões da imagem. Né? Você tem uma imagem e textos, né, descrições da imagem, o que seja. Você tem o codificador de texto e da imagem. Aí uma diferença, né, o modelo CLIP, ele tinha só aquela ideia de calcular a loss na saída desse codificador. O que o GLIP faz, ele tem mais algumas camadas do modelo BERT, que são adicionadas. O BERT está aqui no codificador, mas ele adiciona mais algumas camadas do transformer. E adiciona também umas camadas de uma rede neural de detecção. Pode ser, tipo, simplesmente convoluções, por exemplo.
E esse fusion que eles falam aqui é o cross attention. Você pega os tokens de texto e mistura com os tokens de imagem e vice-versa. E aí soma a saída com a entrada da próxima camada. Então você faz essa mistura, porque o clipe ele só faz a mistura no final. Esse modelo você pega o codificador pré-treinado, adiciona algumas camadas para fazer essa mistura de cross attention e depois faz a questão da loss ali de similaridade. Só que em vez de considerar imagens inteiras, você considera regiões das imagens com os textos. E aí eles mostraram que isso é bem eficiente, em que você pode, dado uma imagem e um dado texto, ele vai lá e relaciona os objetos associados com aquele texto. Mas a ideia geral é bem parecida com o Clip. Inclusive, o pessoal vai dar, tem pela Microsoft, mas em geral são de universidades. E aí o modelo que é considerado estado da arte dessa ideia é o Ground Engine. Assim, estado da arte no sentido de obter a melhor acurácia no dataset Coco. E tem o pessoal da Microsoft também e universidade. E essa ideia de você usar palavras para detectar os objetos que estão numa dada imagem. Mas esse modelo eu não vou entrar em tantos detalhes, que esse modelo já é um pouco mais complicado. Mas também é basicamente misturar texto e imagem. Do jeito que a gente fez. Mas é um artigo bem recente. E um outro modelo bem recente também está sendo bem usado. É o SEM do Facebook, né, o Segment Anything. E ele tem uma ideia, ou não tão parecida, mas ele faz coisas similares com o que a gente já tem visto na disciplina. A ideia desse modelo é um modelo de segmentação, certo? Você apresenta para ele uma imagem, ele vai tentar segmentar tudo que existe na imagem, basicamente. Então, por exemplo, aqui, nem sei o que é isso. Mas ele vai segmentar os objetos individuais ou partes de um objeto, ele cria máscaras. Oi? Alguma comida. Então a comida, nem sei o que é. Ele vai criar segmentações para suas imagens. E o jeito que o modelo é treinado, a ideia geral é isso, né? Ele recebe como entrada pontos das imagens, com a ideia que esse modelo, o jeito que ele é aplicado, né, para quem não viu, né, você, por exemplo, clica num objeto da imagem e ele cria uma máscara para aquele objeto. Ou você desenha um bounding box em torno de um objeto, ele segmenta aquele objeto. Ou você não marca nada e o modelo simplesmente tenta encontrar todos os objetos relevantes de uma imagem. E por causa dessa interatividade que o modelo tem, ele é treinado com isso, né? Ele tem como entrada pontos de uma imagem, ou bounding box, ou máscaras, que são regiões, né, de uma imagem, ou texto. E uma imagem, ele tem tudo isso possivelmente como uma entrada, e vai gerar a máscara como saída. Né? E o funcionamento em alto nível aqui dele, né? Se eu conseguir chegar lá, tem umas imagens bem pesadas nesse artigo. A ideia dele é isso, né? Ele recebe uma imagem de entrada, tem um codificador de imagens, que no caso do SEM é o próprio VIT. Ele fala aqui, é o modelo VIT, pré-treinado com aquela técnica mask de autoencoder, que você apaga a parte da imagem e tenta preencher. Então, você usa um codificador pré-treinado nessa técnica. Ele vai gerar os tokens das suas imagens, né? Da sua imagem. E aí, para cada possível entrada que você tem no seu modelo, você tem um codificador de prompt, que eles chamam. Então, se eu marquei uma região do objeto a ser segmentado, essa região é passada por umas camadas de convolução. Se eu marquei alguns pontos, eu dei alguns cliques na imagem, esses pontos, eles vão também ser codificados, uma certa dimensionalidade. Um bounding box também vai ser codificado, ou um texto vai ser codificado. No caso do texto, é o modelo clip que eles usam, justamente. Eles usam um clip para codificar o texto. Então, de alguma forma, eles codificam essas coisas. E tem um decodificador que vai fazer mistura desses valores, né? Uma tensão cruzada entre os tokens da imagem e esses valores de pontos, caixas e textos.
E a ideia é que o modelo vai ter como saída uma ou mais máscaras, né? E aqui é uma arquitetura até que simples, só que esse modelo é treinado em milhões de imagens. Então, ele recebe imagens, marcações e caixas e texto e máscaras e dá resultados ali. Então, ele acaba aprendendo quando você marcar ou der um clique no objeto, é porque é para ele gerar uma máscara para aquele objeto. César, não foi o Segment Anything que foi treinado com... As labels, elas não eram perfeitas, alguma coisa assim? O pessoal meio que marcava mais ou menos? Ou não, tô confundindo. Eu não lembro se eles chegam a fazer o Wiki Supervision. Tem, Isso. assim, uma parte inicial do modelo foi marcado, sim, manualmente. Eu não lembro quantas imagens. Na verdade, eu minto, eu posso estar enganado, mas eu acho que eles teve um negócio meio de o pessoal, eles treinaram um pouco, marcaram um pouco, treinaram, depois usaram o próprio Acho que é isso, modelo né? e foram melhorando, né? Aí eles foram corrigindo as máscaras depois na mão. Tinha um pipeline aí com bastante humanos envolvidos. Nossa, a anotação manual deles foi 4 milhões de máscaras. É um número bem alto, mesmo manual. E aí depois eles fizeram isso, né? Eles aplicaram o modelo nas máscaras e tiveram anotadores para corrigir essas máscaras, então eles foram fazendo um processo iterativo. Mas ainda assim, eles iniciaram com 4 milhões de máscaras marcadas manualmente. Foi algum desses serviços aí, né, de contratar as pessoas para marcar, né? Ele da Amazon lá, eu esqueço o nome, sempre. Turk, alguma coisa assim. Pode ser esse, eu não sei se... Bom, mas então, é uma outra estratégia que você pode fazer, né, que você recebe o input do usuário, e aí o modelo tem que prever algo na imagem. E uma última aplicação que eu vou falar, que não tem, na verdade, ela originalmente não foi tanto feita para imagens, né, mas é algo que está bem popular atualmente, que é o tal do RAG, Retrieval Augmented Generation, que a ideia é você ter um modelo generativo de texto e uma base de documentos que você quer que esse modelo use como referência para gerar o texto, né? Então, se você tem um modelo de linguagem geral, ele vai simplesmente gerar textos associados a conceitos diversos, mas de repente você quer alinhar a geração do texto do seu modelo com o tipo de dado que você possui. Tá? De repente você é uma empresa que está vendendo, tá, joias e você quer que o seu modelo gere coisas mais associadas com joias ou algum artigo da Wikipedia, o que seja. Então, você quer alinhar o que o seu modelo está gerando com documentos que você possui no dataset. Né? E está bem popular atualmente esse modelo, e a parte interessante é que ele é essencialmente o que a gente implementou ali. Qual que é a ideia do modelo? Você tem um conjunto de documentos, por exemplo, artigos da Wikipedia, alguns artigos relevantes que eu tenho da Wikipedia. Você passa esses artigos por um codificador de texto e gera os embeddings aqui desses textos, desses documentos que você tem. Igual a gente fez com imagens ali no modelo Clip, você gera embeddings desses textos. E aí, quando vier um input de texto para o seu modelo, por exemplo, aqui, se o Barack Obama nasceu no Havaí, vem um texto, você codifica esse texto com o mesmo codificador, né? E você vai ter um embedding no seu texto. E o que você pode fazer é achar, dado esse seu prompt, seu input, achar o prompt mais próximo, os documentos que são mais parecidos com esse seu texto. Então, por exemplo, de repente, se os meus documentos são artigos da Wikipedia, que eu fiz um embedding, e aí eu perguntei para o meu modelo se o Barack Obama nasceu no Havaí, eu vou achar artigos da Wikipedia associados ao Obama, ao Havaí, coisas do tipo. Então, você faz uma busca por similaridade, e aí os documentos mais similares, junto com o seu prompt aqui, você usa como contexto no modelo generativo para gerar a resposta daquele prompt. Então, aquele seu modelo generativo, ele tem como entrada o contexto tanto do prompt quanto de documentos relevantes associados àquele prompt. E toda essa parte aqui é exatamente o que a gente implementou no modelo Clip, certo?
Você tem lá os seus dados e, dado uma entrada, você pega os que são mais similares a ele. Só que aí você usa isso no modelo generativo. Então é uma outra aplicação interessante. Ok, pessoal? Legal, legal. Só uma coisa, ali nesse último do Wikipedia aí, os artigos inteiros, os documentos inteiros são passados pelo encoder ali, né, para geral. E aí depende da estratégia. Provavelmente uma estratégia melhor é passar partes dos seus artigos para poder medir similaridade só com partes, porque de repente o artigo pode ser muito grande, com muitas coisas diferentes, ou e também muito grande para passar um modelo. É que no caso a similaridade ela é feita só pela multiplicação, né, do embedding com Dos dois embeddings. Né? isso, dos dois embedding do input do... Mas assim como a gente fez com imagens ali, em imagens a gente multiplicou com partes da imagem, né? Então você pode fazer isso também com parte do texto. Ah, tá. E achar só se está relacionado não necessariamente com o texto inteiro, mas só com trechos do texto. Uhum. Legal. Tá. Bom, dúvidas, pessoal? Nenhuma? Eu acho que agora não. Tá tranquilo. Ok. Bom, de texto e imagens... Professor, só um ponto. Com relação a métricas, normalmente as métricas elas estão relacionadas com o objetivo do produto ou a gente pode estar utilizando uma métrica mais genérica? Métrica, você diz primeiro desse RAG aqui? Sim. As métricas, você diz essa métrica de similaridade? Não, métricas de validação da rede. Ah, você diz de qualidade do resultado? Sim, sim. Isso é um problema em aberto, né? Em geração de texto, especialmente. O que é um texto bom? É um problema bem complicado. Tem o tal do Bleu Score, tem algumas métricas que o pessoal tenta definir, mas é um problema em aberto. Atualmente, ainda a métrica final é meio qualitativa, sabe? Você vê se o negócio está gerando coisas que você espera ou não. Essa é uma parte bem complicada desses modelos. Nessa parte de geração, certo? Essa parte você consegue ter métricas de identificar se realmente aquele prompt está associado com aquele artigo, aquele documento que você obteve, né? Mas a parte da geração do texto é bem desafiador mesmo, definir métricas de qualidade. Perfeito, entendi. É igual a geração de imagens artificiais, né? É difícil definir o que é uma boa imagem de forma automatizada. Né? De repente a imagem pode parecer boa, mas tem coisas ali que não fazem sentido, né? Então é bem desafiador. Né? Acaba que tem que fazer essa validação qualitativa junto, né? E, inclusive, vai ser o próximo tópico nosso, que a gente vai ver geração de imagem. E já são 5h30 aí, mas eu acho que eu vou tentar adiantar alguns tópicos extras que a gente vai ver, que é até para tentar, de repente, ter só aula que vem. Talvez a gente tenha 2 aulas ainda, mas dependendo se der para adiantar algumas coisas, a gente consegue ter menos aulas, eventualmente. Mas tem esse módulo 12 de tópicos extras, que são coisas meio jogadas ali, que não estão tão associadas com um conceito mais global. São coisas bem mais curtas, no caso são só 3 tópicos. Eu vou falar, acho que só esse primeiro aqui por enquanto, porque eu na verdade já mostrei em aulas passadas. Eu já falei, né, que a biblioteca do Torch Vision, ela tem vários modelos pré-treinados. E aquela biblioteca TIM, que a gente viu, ela também tem vários modelos pré-treinados, no ImageNet, em outros tipos de datasets. Né? E é sempre útil a gente analisar para esses modelos que são pré-treinados a acurácia deles em relação ao número de parâmetros ou em relação ao custo computacional. Que é aquilo, né? Hoje em dia já é bem conhecido em redes neurais que quanto mais parâmetros, em geral, você consegue melhorar a acurácia de um modelo. Só que se você tiver um modelo muito grande, ele começa a ficar proibitivo de você executar, né, numa GPU ou num cluster que seja. Então é sempre útil analisar
nessa acurácia em relação ao número de parâmetros, mas o número de parâmetros ele não é um preditor tão bom do custo de inferência de um modelo, certo? Ele é um preditor bom de quão fácil é treinar aquele modelo. Uma outra medida que a gente pode usar é justamente a quantidade de flops ou gigaflops que o modelo precisa para executar, que são as operações de ponto flutuante, né? Quantos produtos e somas, em geral é contado só quantos produtos e somas o modelo vai ter que fazer para dar um resultado. Então eu fiz esses gráficos aqui nesse notebook dos modelos do PyTorch, nessa figura aqui, da acurácia em relação ao número de parâmetros. E dá para ver que, por exemplo, o modelo AlexNet, que é um dos mais antigos, né, um dos primeiros, ele não tem um trade-off bom, né, entre acurácia e número de parâmetros, ele está aqui embaixo. Um outro modelo que foi muito popular no passado, o BGG, também não tem um bom trade-off aqui, entre acurácia e parâmetros. Já praticamente quase todos os outros modelos, eles estão ali. Claro, ainda tem uma desvia aqui de quase 10%, que é relevante, né? Mas eles estão jogados ali numa região. Então, por exemplo, a ResNet 50, ela tá. Tem tanto modelo aqui que tá meio difícil de ver. Esse carinha aqui. Tá por aqui, assim. A ResNet 152 aqui. A 50 tá aqui. Então, é sempre útil a gente olhar esses modelos, esse trade-off, tanto em acurácia de parâmetros, quanto acurácia em operações de ponto flutuante. Isso é no PyTorch. Eu fiz um gráfico um pouco melhor dos modelos que tem na biblioteca TIM, que são bem mais modelos, né? Pré-treinados em diferentes datasets. Aí aqui eu pus todos os modelos, só que eu só dei um highlight em algumas famílias específicas de modelos. E a ResNet 50, ela tá por aqui, assim. Deixa eu dar um zoom aqui. A ResNet 50 é essa família aqui de modelos. E lembrando, aqui a arquitetura é exatamente a mesma, eles só se diferem pelo dataset que eles foram treinados, o modelo. Então, tem um modelo que foi só treinado no ImageNet 1K, no ImageNet 12K, foi treinado com Clip, com MySQL Autoencoder e assim por diante. E dá para ver que o ResNet, ele tá um pouquinho ali para baixo, certo? Ele já é um modelo um pouco mais antigo. Ele tá ali, ou seja, ele não é o ótimo que você tem ali na acurácia em relação ao número de parâmetros. Atualmente, o ConvNext, que é esse... Vou tentar um zoom aqui um pouco maior. É esse vermelho aqui que está aqui, tem aqui, tem aqui. Eles são considerados, ConvNext é um modelo considerado a CNN estado da arte, realmente. São os modelos que tendem a dar os melhores resultados. Mas, assim, a diferença entre o ConvNext e o ResNet não é lá tão grande, né? Ou seja, de repente, num dataset específico, isso aqui é para grandes datasets, num dataset específico, essa diferença vai ser meio irrisória para pequenas quantidades de dados, né? Aí você tem a região dos modelos que hoje em dia são considerados base, né? O VIT, que é todos esses verdes aqui que foram treinados em várias datasets diferentes, e o próprio ConvNext. Dá para ver que nessa região aqui, as CNNs, né, do ConvNext, em geral, estão um pouco acima do VIT, mas também está tudo mais ou menos misturado ali. O interessante é que elas são mais, em vários datasets que elas foram treinadas, são mais regulares, certo? Você não tem um ConvNext com resultado ruim, enquanto que os VITs, você tem alguns aqui que são piores. Só que você tem mais pontos também do VIT, né? Então, você tem todo esse trade-off. Quando você tem modelos menores, eles vão tender a ter menos acurácia. E uma coisa que muitas vezes é medido, esses modelos eles foram treinados no ImageNet e são avaliados aqui no conjunto de validação do ImageNet. Há pouco tempo atrás, o pessoal criou o chamado ImageNet 2, versão 2, que na verdade não é um novo ImageNet, é só um novo conjunto de validação do ImageNet. O conjunto de validação do ImageNet original tem 50 mil imagens. Então, um outro grupo foi lá e capturou novas 50 mil imagens de 1000 categorias para avaliar esses modelos. E aí os modelos acabam ficando com uma acurácia um pouco pior, mas também basicamente se mantém. Então, é sempre útil olhar para esse tipo de gráfico. E tem o último, ou seja, você pode olhar por acurácia em relação ao número de parâmetros, acurácia em relação a operações de ponto flutuante.
Mas para certas aplicações isso ainda não é o suficiente, certo? Você saber que aquele modelo tem poucos parâmetros ou poucas operações de ponto flutuante ainda não necessariamente se traduz bem para, por exemplo, em aplicações em tempo real, que você precisa classificar frames de vídeo, por exemplo. Por quê, né? Por exemplo, um transformer, a gente viu que a camada de atenção, o mecanismo de atenção por si só, ele envolve bastante operação de ponto flutuante, porque tem que criar aquela matriz de similaridade que cresce com o número de tokens ao quadrado, né? Mas ela não tem nenhum parâmetro. Uma camada ReLU também, por exemplo, a camada ReLU ela tem custo computacional, né? Mas não tem parâmetro. Então você pode ter um modelo que cresce com custo computacional, mas não necessariamente cresce o número de parâmetros, né? Então, uma terceira métrica que é sempre útil olhar também, na questão de performance de modelos, é olhar a acurácia do modelo pelo número de imagens que ele consegue processar por segundo, naquele modelo. Então, em algumas aplicações, esse é o número mais relevante, especialmente, por exemplo, detecção de objetos em tempo real. O próprio modelo YOLO, né? Ele sempre usa essa métrica aqui para, quase sempre, para indicar a performance, porque não adianta você ter um certo custo computacional, parâmetros, e o modelo não consegue executar em tempo real, por exemplo, se você precisa que ele seja em tempo real. Então, é uma outra métrica também que é usada para medir a performance de modelos. E no caso aí você tem também modelos que conseguem classificar um monte de imagens ou que são extremamente lentos para classificar imagens. Aí quem quiser dar uma olhada, né, tá os notebooks aqui, dá para olhar cada modelo, o número de parâmetros e tudo mais. Ok, pessoal? Beleza. Fechado, fechado. Beleza.